Abra a tua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 18. Salmo de número 18. O Salmo 18 é um salmo extenso. Eu estou usando aqui a versão ARA. E vamos ler inicialmente somente os 2 primeiros versículos. Depois os irmãos permaneçam com a sua Bíblia aberta. Diz assim, Salmo 18, versículo 1 e 2. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, é a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu baluarte. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós te louvamos porque mais uma vez aqui, nessa noite, nós tivemos acesso a uma porção da Tua palavra. Clamamos agora pela atuação do Espírito Santo em nós, para que consigamos entender a Tua palavra, a Tua vontade revelada através das Sagradas Escrituras. Dar-nos a iluminação necessária, ó Deus, que todas as minhas limitações não sejam suficientes para impedir que a Tua igreja seja edificada através da Tua palavra mais uma vez, como sempre acontece, sempre que o Teu povo se reúne aqui nesse lugar. Que seja mais uma noite abençoada, seja uma noite memorável para o louvor do Teu nome, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Salmo 18 é um salmo de Davi, mas não podemos dizer que é apenas mais um salmo de Davi. Salmo 18 é um salmo diferente. É um dos maiores salmos da Bíblia. Esse é o 4º salmo mais longo de todo o saltério. Esse é um dos únicos salmos que são repetidos na Bíblia. Encontramos esse mesmo texto no 2º livro de Samuel, no capítulo 22. Depois você pode conferir isso em casa. O cabeçalho desse salmo é um dos mais longos da Bíblia também. Não sei se você reparou aí na sua Bíblia. Só o cabeçalho desse salmo nos fornece preciosas informações sobre o seu contexto. Na minha versão está assim: Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos do rei Saul. Então, queridos, sabemos que esse salmo se torna tão valioso porque foi no momento de vida de Davi, quando ele se aproximava do final de sua trajetória. É quando o rei Davi tinha já vivido muitas experiências, tinha passado por muitas agonias, tinha atravessado muitas lutas, já era um homem experiente, na dor, experiente no sofrimento, já era um rei experiente no trono quando ele escreveu esse salmo. Só para termos uma ideia da extensão do período ao qual esse salmo se refere, o contexto dele é tudo que está narrado a partir do 1º livro de Samuel, capítulo 17, até 2º Samuel, capítulo 21. Todas as lutas, todos os sofrimentos, todas as dores, todas as tristezas, mas também todas as alegrias, todas as realizações, tudo que Davi viveu, desde 1 Samuel 17 até 2 Samuel 21, ele trouxe à memória para compor esse belo hino. A vitória sobre o gigante Golias foi surpreendente, mas foi apenas a primeira. Pelo menos a primeira vitória em público. A primeira vitória que todos viram. Pois inúmeras vezes Davi foi vitorioso sobre o rei Saul, mas também ele obteve grandes vitórias contra os povos que atormentavam Israel por toda a história.
os amalequitas, filisteus, moabitas, amonitas. Além disso, além de enfrentar adversários externos, esse período que nós citamos aqui, Davi enfrentou também grandes adversários internos. Houve uma rebelião dentro de sua casa nesse período. Um de seus filhos se levantou contra o seu reinado. E foram dias de muita luta e de muita agonia. Várias guerras, várias lágrimas, vários choros, várias lutas, todas narradas, de 1 Samuel 17 a 2 Samuel 21. E por todas essas vitórias, é bacana, né? Quando a gente faz uma retrospectiva de nossa vida, e nós conseguimos identificar Deus trabalhando ao longo da história em nosso favor. É um exercício que alguns crentes deixam de fazer e tornam-se pessoas amarguradas, entristecidas, desesperadas, porque esquecem da ação de Deus ao longo da história. Não foi isso que Davi fez. Ele lembrou de todas as lutas, de todas as vitórias, até de algumas derrotas, que, como nós já citamos aqui nessa noite, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor. Até as grandes derrotas, ou nas grandes derrotas, há uma grande lição para o povo de Deus. Davi iniciou esse hino declarando todo o seu amor pelo Senhor. O versículo 1 e o 2 que nós lemos se estende até o versículo 3, compondo assim a primeira parte desse belo salmo. Eu vou ler novamente, do 1 ao 3. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Versículo 3. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Queridos, quando Davi fez uma conta simples de quantas vezes ele foi liberto, de quantas vezes o Senhor o livrou das mãos dos inimigos, quando ele lembrou de cada escape, de cada fuga, de quantas vezes ele esteve na antessala da morte, de quantas vezes ele foi desenganado, de quantas vezes falaram que para ele não tinha mais solução, não tinha mais jeito, e ainda assim o Senhor o livrou. Quando ele contabilizou cada vitória, quando ele lembrou de cada dificuldade, porém de cada escape que o Senhor deu, quando ele fez essa conta, deve ter sido tomado por um estado de maravilhamento, que a única declaração que saía de sua boca era uma declaração de amor. Eu te amo, ó Senhor. Esse eu te amo, ó Senhor, que Davi disse, na abertura desse salmo, resume os 50 versículos do Salmo 18. 50 versículos resumidos em uma simples frase: eu te amo, ó Senhor. Ele tinha motivos incontáveis para abrir esse salmo com essa declaração de amor. Eu te amo, ó Senhor, é a síntese do Salmo 18. Poderíamos passar horas aqui falando somente desses 3 versículos, pois somente nesse pequeno trecho Davi chama o Senhor de pelo menos 9 nomes distintos. Percebeu isso? Minha rocha, minha força, minha cidadela, meu libertador, meu Deus, meu rochedo, meu escudo, a força da minha salvação, meu baluarte. É como se Davi lembrasse que para cada uma de suas dificuldades, para cada uma das dificuldades que ele viveu, o Senhor se revelou de maneira particular. A ideia é essa. É como se ele dissesse o seguinte: quando eu estava fraco, o Senhor foi a minha força. Quando eu estava preso, o Senhor foi o meu libertador. Quando me senti inseguro, o Senhor foi a minha rocha.
Quando me atacaram, o Senhor foi meu escudo. Quando eu precisava de um abrigo, o Senhor foi o meu refúgio, a minha cidadela, o meu baluarte, que quer dizer torre forte. Ou seja, irmãos, nesse ponto, Davi lembrou que para cada uma de suas lutas, o Senhor, em sua infinita bondade, em sua infinita misericórdia, em seu infinito poder, se manifestou de forma única, mas da forma necessária para lhe garantir a vitória. Só o nosso Deus é assim. Só o nosso Deus é assim. Na medida certa, no tempo certo, da forma certa, da maneira adequada às nossas necessidades. Então ele segue descrevendo Deus ainda de uma forma maravilhosa. Do versículo 4 ao 19, nós encontramos uma descrição sublime de Deus, feito pelos lábios de Davi. Essa já é a segunda parte do Salmo, mas antes de falar de como ele descreveu o Senhor, mais uma vez Davi lembra de suas lutas. Para que a descrição do Senhor faça todo sentido, ele de novo lembra de suas lutas. E não eram lutas quaisquer. Veja o versículo 4 e 5. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Os irmãos conseguem perceber a intensidade dessas palavras? Queridos, Davi não estava se referindo a uma luta qualquer. Davi não disse que certo dia ele estava viajando, aí o pneu do carro dele furou. Acabou a bateria. Pifou alguma coisa. Pode ser importante isso, mas era algo mais intenso que ele estava falando. Davi não disse que havia um colega de trabalho querendo o seu lugar, nem que um amigo não lhe procurou mais, nem que a namorada o abandonou, nem que o salário não chegou ao fim do mês. Não. Segundo ele descreveu suas lutas, laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. A narração dele é de situações, momentos de vida terríveis, de profunda agonia, de profunda dor. Não uma luta qualquer, não uma dificuldade corriqueira do dia a dia, nada disso, nada disso. Mas seguindo, ele também lembra do que ele fez nesses momentos de terror. O que você costuma fazer quando você está em pânico? O que você costuma fazer quando laços de morte te espreitam? O que você costuma fazer? Pela manhã nós lembrávamos lá na igreja de um episódio que aconteceu com o apóstolo Pedro, na segunda grande perseguição que se levantou sobre a igreja, no capítulo 12 de Atos. Herodes já tinha mandado matar Tiago, e agora, quando ele viu que os líderes judeus gostaram da morte de Tiago, ele mandou prender também para matar Pedro. Ele ia matar Pedro no dia seguinte. E Pedro, sabendo que no dia seguinte ele iria morrer, o que Pedro fez? Ele foi dormir. Deve ter pensado, se amanhã eu vou morrer, eu quero morrer descansado. Não vou morrer com a soleira. O que nós fazemos quando estamos diante de situações tão difíceis? Segundo o próprio texto, Davi confessa que ele simplesmente orou ao Senhor. No versículo 6, na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. Perceba, irmãos, que ele reconhece que não orava de forma contida. É aquele momento de profunda dor e agonia, de medo, de pavor, que o cristão não consegue fazer aquela oração mais contida, mais calma, mais devagar. O cristão, ele explode em um grito de terror, clamando a Deus por socorro. É o que Davi nos ensina que ele fez.
depois de lembrar desse episódio, ou de como ele reagia a tramas de morte, agora sim, e eu peço que os irmãos observem com atenção a forma arrebatadora, até mesmo poeticamente poderosa, que Davi relatou o modo que Deus agiu ao atender o grito de agonia do seu servo. A parte mais linda desse salmo, que vai do versículo 7 ao versículo 10. Versículo 7 diz assim: Então o quê? Então, depois que ele gritou, depois que ele clamou, depois que ele deu um grito de agonia, então a terra se abalou e tremeu. Percebam as figuras utilizadas aqui, irmãos. A terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele, o Senhor, se indignou. Isso tudo, olha aqui para mim, isso tudo porque Davi gritou por socorro. Deus ficou indignado com o que estavam fazendo com seu filho, com o que estavam fazendo com seu servo. E ele desce, e a visão é maravilhosa, da terra tremendo, da terra se abalando, os fundamentos dos montes se estremecendo. Versículo 8. Das suas narinas, das narinas do Senhor, subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ah, irmãos, a imagem aqui é de Deus furioso, irado, indignado, ao contemplar o sofrimento do seu filho. Segundo Davi, Deus decidiu agir. Olha o versículo 9. Baixou ele os céus e desceu. Olha aqui para mim, imagina você orando e Deus te respondendo dessa forma, baixando o céu para atender a sua oração. De novo, versículo 9. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Que visão maravilhosa! É uma visão maravilhosa demais para nós entendermos o que Davi está dizendo aqui. Irmãos, nós sabemos que querubins são anjos de Deus, normalmente ligados à santidade do Senhor, mas não entendemos precisamente o que quer dizer cavalgar um querubim. Consegue entender essa imagem? Consegue visualizar essa imagem? Nem eu. Deus cavalgando em um querubim. Porém, queridos, mesmo sem entender, ficamos maravilhados. Ficamos maravilhados com essa descrição feita pela palavra de Deus. Um Deus que passeia no meio de tempestades, montado em um ser angelical, voando nas asas do vento, somente para atender a oração de um servo, não a Deus como nosso Deus. Versículo 11. Das trevas fez um manto em que se ocultou, escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Essa forma como Davi expressa a ação de Deus, se a gente pensar nos detalhes, chega a ficar assustadora. A ideia aqui é que o Senhor, cavalgando em um querubim, entrou no meio de nuvens de tempestade. Uma nuvem negra, escura, como as trevas, com relâmpagos e trovões por todos os lados, algo aterrorizante para qualquer um. Mas que toda essa cena aterrorizante, segundo Davi, serviu de manto para o Senhor. O Senhor se cobriu de densas trevas. O Senhor se cobriu com aquelas tempestades que nos apavoram. Para o Senhor, é um manto. É coeiro que se chama para as crianças? É um coeiro para o nosso Deus. Era o Deus Todo-Poderoso, descendo à terra, montado em um ser angelical, em meio a uma apavorante nuvem de tempestade. Para nós, treva é sinônimo de desespero,
mas o Senhor faz um manto com elas. Das nuvens de tempestade, o Senhor faz um abrigo para si. Versículo 12. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus. O Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo. Ou seja, o Senhor apenas falou, e ao mesmo instante caiu gelo e fogo do céu. Eu não sei de onde a gente tira aquelas imagens de manifestações celestiais tão infantis, né? tão bonitinhas. A gente, quando faz uma ilustração de um anjo, por exemplo, a gente faz de um ser bonitão, né? Coisa linda, umas asas bonitas, É porque a gente nunca viu um anjo. No texto bíblico, todo mundo que via um anjo caía apavorado. Gabriel esteve com Maria e o texto diz que Maria ficou perturbada com a visão que ela viu. A visão de Ezequiel é um negócio que a gente não consegue nem entender. Tinha olho para tudo quanto é lado, 4 cabeças, o rosto, o pé para tudo quanto é canto. Era um querubim que ele viu. A visão de Deus descrita por Davi é algo aterrorizante. Parece que finaliza exatamente assim, chovendo gelo e fogo ao mesmo tempo. E ele segue dizendo como que o Senhor agiu em seu favor. Versículo 14. Despediu as suas setas. Entende isso, né? Jogou suas setas. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos. Claro, quem é bobo? Quem é bobo de ficar na frente de um Deus desse? Fosse Baal, o pessoal encarava. Outro Deus qualquer, moabita, o pessoal encarava. Mas esse Deus que se manifesta da forma que Davi disse, Deus espalhou os inimigos. Multiplicou os seus raios e os desbaratou. Versículo 15. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfugar das tuas narinas. Ou seja, o Senhor só respirou pelas narinas e o mar se abriu e a terra se fendeu. É isso que diz o versículo 15. Do alto me estendeu ele a mão, versículo 16. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque se agradou de mim. O interessante, queridos, é que Davi usou nesse trecho a mesma linguagem encontrada no livro do Êxodo, quando o Senhor usou Moisés para livrar o povo da escravidão. A linguagem é a mesma, as figuras são as mesmas. Terremotos, coluna de fogo, mar se abrindo, inimigos poderosos, ser conduzido para um lugar espaçoso. Tudo isso encontramos no relato de Êxodo também. Davi se expressa dessa forma, possivelmente para que todos percebam, para que todos percebessem que o seu Deus é o mesmo Deus de Moisés. Que o Deus de Moisés continua trabalhando na história, que da forma que ele trabalhou nos dias de Moisés, ele trabalhava ainda nos dias de Davi. E esse modo de ação de Deus permanece ao longo da história e veremos já. Em vários outros momentos no relato bíblico, o próprio Deus se apresenta como sendo o Deus de Moisés. O Deus que aterrorizou o faraó, o Deus que fez proezas no Egito, o Deus que fez maravilhas no deserto. É fortalecedor, irmãos, saber que o mesmo Deus, ou que o Deus de Moisés é o mesmo Deus de Davi. E é o mesmo Deus que servimos. O Deus de Moisés, o Deus de Davi e o nosso Deus é o mesmo. Ele não mudou. Ele ainda age da mesma forma para atender nossas orações.
e para nos dar escapes e vitórias que nós, às vezes, nem percebemos. Mas Ele continua agindo da mesma forma em nosso favor. Agora, na terceira parte do Salmo, Davi descreveu como o Senhor retribuiu aos homens. Versículo 20 ao 29, olha o que diz o versículo 20. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade. Versículo 24, daí retribuir-me o Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Nesse ponto, a gente tem uma leve impressão que Davi está dizendo que o Senhor o retribuiu por seus méritos, né? Eu guardei, eu fugi, eu guardei os seus juízos, eu me afastei da iniquidade. Aparentemente é uma retribuição de Deus pelos méritos de Davi. Mas, querido, conhecemos bem a teologia de Davi. Sabemos se tem algo, ou se tinha algo que ele não acreditava, é que ele tinha méritos diante do Senhor. Sabemos bem que ele tinha a exata consciência de seu estado de pecado e de sua total dependência das misericórdias do Senhor. Ele sabia que só era justo porque o Senhor o justificava. Ele sabia que só era puro porque o Senhor o purificava. Ele sabia que só era santo porque o Senhor o santificava. Ele sabia que ele só guardava os caminhos do Senhor porque o Senhor o guardava no caminho. Ele sabia que ele só não se desviava, ou derrapava, ou caía, ou tropeçava na primeira pedra, porque ele tinha um Deus que não permitirá que seus pés vacilem. O que ele próprio declarou isso em outro salmo. A obra é toda do Senhor. O mérito de permanecermos de pé, permanecermos fiéis, mesmo diante de tanta dor, de tanta luta, de tanta dificuldade, o mérito é de Deus, não é nosso. Davi seguiu narrando como o Senhor se relaciona com os homens. Ele faz uma distinção aqui. Alguns tipos de homens diferentes, uns diferentes dos outros. Versículo 20 e o 26 diz assim: para com benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Percebam a diferença de tratamento? Para uns o Senhor se mostra benigno, íntegro, puro. Para outros o Senhor se mostra inflexível. Versículo 27. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abate. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus, eu salto muralhas. Percebam que, em primeiro lugar, Davi lembra que, de fato, Deus, ele se manifesta de forma diferente para grupos diferentes de pessoas. Para aqueles que esperam no Senhor, o Senhor se manifesta de uma forma. Para aqueles que ignoram, que desprezam a necessidade de se submeterem à vontade de Deus, para esses o Senhor é inflexível. Mas mesmo para aqueles que, segundo Davi, são íntegros, são puros, para aqueles que, segundo Davi, são contados entre os justos, que nós já sabemos que são puros, íntegros, justos, porque o Senhor os faz assim. Isso não preciso repetir mais. Mas mesmo para esses só alcançam vitória, porque o Senhor é quem dá a vitória. O versículo 29, que nós lemos, ele inicia o seguinte: pois contigo. É importante esse detalhe. Desbarato exércitos, salto muralhas, mas com Deus. Sem o Senhor, ninguém desbarata exércitos.
Sem o Senhor, ninguém salta muralhas. Percebam como Davi não confiava em sua própria força. Ele disse, pois contigo. Ele reconhece que nada faria sem Deus. Irmãos. E a gente vai caminhando para o final do Salmo 18. Na última parte, Davi fez um rico testemunho ainda de como Deus age na história. A maior parte do Salmo, que vai do versículo 30 ao 50, Davi inicia seu testemunho fazendo 4 afirmações sobre Deus. A primeira está no versículo 30. O caminho de Deus é perfeito. Ou seja, não há erros. Caminhos aqui são planos. Então não há erros nos planos de Deus. Davi chega à conclusão de que o caminho de Deus é perfeito, de que não há erro nos planos de Deus, depois que ele alcança a maturidade. É já na maturidade que ele olha para trás e tudo começa a fazer sentido. Porque no momento que ele estava vivendo, no momento que ele estava escondido em uma caverna, no momento que ele estava dormindo no relento, no meio de uma floresta, fugindo do seu filho que buscava matá-lo, nada fazia sentido. Mas no final da história, tudo começa a fazer sentido. Você conhece a música O Tapeceiro, de Estênio Márcio? Alguém conhece? Quem conhece essa música, depois fala comigo que eu vou te dar um certificado de que você não é pessoa normal. Não é gente normal. Né? Estênio Márcio, um compositor, um cantor, talvez dos mais confiáveis que nós temos. Ele tem uma música que o nome da música é O Tapeceiro, e ele narra como que o tapeceiro faz um tapete. E ele fala o seguinte, ele explica que quem está vendo a obra do tapeceiro não faz sentido nenhum. Ele faz ao contrário, ele faz de trás para frente. Ele não borda. Tem outros bordados que são assim, né? As irmãs que fazem bordado, tem uns bordados que você começa a trabalhar por trás. E quem vê a obra do tapeceiro em processo não entende nada, pensa que não faz sentido nenhum. Mas depois que você vê a obra pronta, você fala, rapaz, que bela obra. Agora sim, tudo faz sentido. O problema é que nós só entendemos que tudo faz sentido quando estamos chegando no final da nossa história. Enquanto vivemos o que nós vivemos, nada faz sentido. A gente reclama, a gente murmura, porque de fato não chegou ainda no final. Mas quando chega no final da nossa caminhada e a gente consegue alcançar um nível de maturidade, a gente olha para trás e pensa o seguinte, agora sei porque eu passei por aquilo ali. Agora faz sentido aquela experiência. Agora eu entendo por que tantas lágrimas. Agora eu entendo por que tantas dores. Aí Davi chega na maturidade do versículo 30 e diz, o caminho de Deus é perfeito. Ou seja, não há erros nos planos de Deus. Ainda no versículo 30 ele diz, a palavra do Senhor é provada. É provada no sentido de que ela não falhou e jamais falhará e nunca falha. No versículo 30 ele ainda diz, ele é escudo. Olha que maravilha. Quem mais nesse mundo pode chegar para o seu Deus e confiar que qualquer coisa pode acontecer em sua vida porque o seu Deus lhe serve como um escudo? Qual é outro Deus que é escudo? Nenhum. Mas ele é escudo, irmãos. Para todos? Não. Ele não é escudo para todos. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Olha que maravilha. E a quarta afirmação de Davi, nesse trecho, ainda no versículo 31, hoje seria considerada politicamente incorreta, intolerante. Davi diz que somente o Senhor é Deus de verdade e todos os outros são falsos. Versículo 31. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rochedo, senão o nosso Deus? 4 afirmações. 4 afirmações que servem apenas para Davi iniciar o seu testemunho. O caminho de Deus é perfeito.
A palavra do Senhor é provada, não falha. Ele é escudo para todos que nele esperam. E não há Deus como nosso Deus. Ele segue em seu testemunho. O Deus que me revestiu de força, versículo 32. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve, a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sob meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Ou seja, Davi dá a Deus todos os méritos de todas as suas vitórias. Em outras palavras, nesse trecho, do versículo 32 ao 36, ele está dizendo o seguinte: foi Deus quem me revestiu. Foi Deus quem me fortaleceu. Foi Deus quem me aperfeiçoou. Foi Deus que me deu pés ligeiros. Foi Deus quem me firmou nas alturas. Foi Deus quem firmou meus passos. Foi Deus quem capacitou minhas mãos. Foi Deus quem me sustentou. Foi Deus quem não me deixou vacilar. Foi Deus. Tudo foi Deus. Uma tentação que nós temos de chegar no fim da nossa carreira, ou em algum momento da nossa trajetória, olhar para trás e achar que tudo que nós adquirimos foi por esforço próprio. Tem gente que de fato acha que só chegou onde chegou porque estudou muito, porque se preparou muito, porque acordou cedo e dormiu tarde, porque estudava enquanto os outros dormiam, porque trabalhava enquanto os outros descansavam. Esquecendo que é o Senhor quem capacita, é o Senhor quem ilumina, é o Senhor quem dá força, é o Senhor quem dá condições. Tudo é do Senhor. Cada vitória, cada conquista, foi o Senhor quem deu. Não foi você que obteve sozinho. É o Senhor quem capacita. É o Senhor quem habilita. Davi deixa claro que o Senhor capacita seus servos não para eles ficarem parados. O Senhor capacita os seus servos para que eles batalhem. Você já percebeu que antigamente eu achava que era uma incoerência, né? O Senhor falava com Josué, por exemplo: eu vou te dar o povo, a vitória é certa. Eu vou te dar o povo tal em suas mãos. Beleza, agora vai lá e guerreia. Podia ser sem guerra? Não podia? Quer dizer, eu que vou ter que me matar, eu vou ter que pegar a espada, vai ter derramamento de sangue, vai ter esforço. É assim que Deus trabalha. Deus não capacita seus servos para ficarem parados. Olha o que Davi fez depois que o Senhor o capacitou. Versículo 37. Persegui os inimigos e os alcancei. E só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sobre os meus pés. Pois de força me cingistes para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Versículo 40. Também pusestes em fuga os meus inimigos, os que me odiaram, e eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, ao léu do vento, lancei-os fora, como a lama das ruas. Queridos, hoje nós não somos mais conduzidos nas batalhas sangrentas como no passado. Os irmãos compreendem muito bem que o contexto é outro. O que esse texto aponta ou serve para a gente é nos ensinar que, apesar de capacitados por Deus, apesar da consciência que temos de que a vitória vem do Senhor, a batalha é nossa. Temos que batalhar. Temos que acordar cedo, temos que encarar os desafios. Se ficarmos cheios de habilidade, confiantes nos dons do Senhor, deitado para sempre em nossa cama, nada vai sair do lugar. O Senhor vai mover céus e terra em seu favor e vai usar você para isso mesmo. E os méritos é dele. Só então, Davi finalizou seu testemunho sobre Deus,
do versículo 43 ao 50. Nessa última parte do Salmo, Davi cita as vitórias que o Senhor deu sobre os povos da terra. Davi lembra que as suas guerras resultaram na expansão de seu reinado. Eu não vou ler esse trecho, mas por isso que ele termina dizendo: me fizestes cabeça das nações, versículo 43. Estrangeiros se me mostram submissos, versículo 44. Me submeteu os povos, versículo 47. Glorificar-te-ei entre os gentios, versículo 49. A lição que aprendemos aqui, irmãos, é que o Senhor, Ele age. Ele ouve nossas orações. Ele nos dá vitória em cada uma de nossas guerras e para isso Ele se manifesta de forma assombrosa. Mas não para nós construirmos algo para nós. É para a expansão do reinado. Não mais o reinado de Davi. Não mais o reinado de Israel. Não. Mas para a expansão do reino de Deus. Para que mais e mais pessoas sejam incluídas debaixo desse reino eterno, para que o nome do Senhor seja exaltado cada vez mais, para que o Senhor reine cada vez mais e mais em cima de mais e mais vidas. Preciso terminar essa mensagem. Eu quero terminar com uma única aplicação. A certeza de que o Deus de Davi é o mesmo Deus de Moisés e é o nosso Deus deve transformar, vitaminar, renovar a nossa confiança nos momentos mais difíceis de nossa história. A certeza de que o Deus de Davi é o mesmo Deus de Moisés e é o nosso Deus. A certeza, queridos, que nós servimos um Deus que se manifesta dessa forma descrita no Salmo 18? Ou você acha que Deus mudou? Ou você acha que Deus olha do céu para a terra, ouve o nosso clamor e diz o seguinte: se vira? Esse não é o nosso Deus. O Salmo 40 diz o seguinte, que Ele se inclina do seu trono para nos socorrer. Nada mudou. No momento que você clama ao Senhor, no momento que você grita por socorro, no momento que você faz as suas orações mais difíceis, naquele momento que parece que tudo está tramando contra você, nada anda, nada prospera, nada segue em frente. Quando chega uma má notícia, quando chega um diagnóstico negativo, quando densas trevas lhe cobrem ou tramas de morte lhe cercam, que era a visão de Davi, basta clamarmos ao Senhor. Basta nós dobrarmos o joelho e gritarmos por socorro. Que o Senhor, se for necessário, Ele fará a mesma coisa. Vai abalar a terra, vai tremer os céus, vai descer nesse lugar, vai descer na sua vida. Vai vir cavalgando um ser celestial, angelical. Vai fazer os montes fumegarem, vai fazer a terra tremer, uma fenda vai abrir na história. Tudo isso para atender a tua oração, a tua oração, a tua oração, a tua oração. Nada mudou. Nós não podemos ser o povo do desespero. Eu lamento porque em vários momentos, quando o mundo está desesperado, olham para a igreja e vê uma igreja também desesperada. Eu lamento que em vários momentos, quando o mundo está apavorado, olha para os crentes e vê os crentes também apavorados. No momento de desespero da humanidade, eles devem olhar para a minha vida e para a sua vida e concluir de que boa coisa é servir o Senhor dos Exércitos. Que quem serve o Senhor dos Exércitos não se desespera. Porque o nosso Senhor age da mesma forma que agiu com Moisés, agiu com Davi, age por mim e por vocês também. Amém? Vamos falar com Deus.